Olá pessoal, tudo bem? Sou Moisés, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre conjuntos, ok? Vamos iniciar falando sobre noções de conjuntos, e aí a gente vai entrar um pouquinho na parte de igualdade de conjuntos, beleza? Vamos lá! O exercício número 1 diz o seguinte: indique se cada um dos elementos menos 4, 1/3, 3 e 0,25 centésimos pertence ou não a cada um destes conjuntos. O conjunto A diz o seguinte: é formado por todos os elementos x, tal que x é um número inteiro, ok? Então eu tenho que observar se esses elementos aqui, quais deles, pertencem ou não ao conjunto A. Vem aqui para a lousa, nosso quadro, né? Menos 4 pertence ou não ao conjunto A, ou seja, eu tenho que observar se menos 4 é um número inteiro. Portanto, menos 4 é um número inteiro. Logo, menos 4 pertence ao conjunto A. Ok? Eu tenho que observar também se 1/3 pertence ao conjunto A. 1/3 não é um número inteiro, portanto, 1/3 não pertence ao conjunto A. Beleza? Da mesma forma, 3 é um número inteiro, então 3 pertence ao conjunto A. Não é isso? E 0,25 não é um número inteiro, portanto, 0,25 não pertence ao conjunto A. Tranquilo? Letra A, ok. A letra B diz o seguinte: é formado por todos os elementos x, tal que x é menor que 1. Observando esses elementos, eu vou ver quem são esses elementos do conjunto B. Ou seja, os elementos que são menores que 1. Então, menos 4 é menor que 1. Então, posso afirmar que menos 4 pertence ao conjunto B. 1/3 é menor que 1. 1/3 pertence ao conjunto B. Tá ok? 3 não é menor que 1. Eu posso dizer que 3 não pertence ao conjunto B. 0,25 é menor que 1. Logo, eu posso afirmar que 0,25 pertence ao conjunto B. Ok? Dando prosseguimento, nós vamos para a letra C e D. A letra C, eu coloquei o mesmo enunciado aqui, só que é o mesmo exercício. Aqui vamos fazer agora a letra C e a letra D. A letra C diz o seguinte: é formado por todos os elementos x, por todo ou apenas um, né? Independe se for ou vazio, pode ser também. Formado por todos os elementos x, tal que 15x menos 5 é igual a 0. Ou seja, eu vou resolver essa equação do primeiro grau e observar qual é o único valor que pertence a esse conjunto C. Não é isso? Porque uma equação do primeiro grau só tem uma solução. 15x menos 5 é igual a 0. Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, nós colocamos as letras, as incógnitas, os termos desconhecidos, o valor que nós queremos em um membro e o número em outro. O que é um membro? Vamos relembrar? Tudo que está à esquerda da igualdade, nós dizemos que pertence ao primeiro membro. E tudo que está depois da igualdade, nós dizemos que é o segundo membro. Só relembrando aí. Aqui agora, nós vamos conservar 15x no primeiro membro, certo? Igualdade aqui. 0 está no segundo membro, permanece. E o menos 5 está negativo no primeiro membro. Eu vou passar positivo no segundo. 0 mais 5, que dá 5. Não vou colocar o 0, porque o 0 somando ou subtraindo não altera. O 0 é o elemento neutro, né? Da adição. Então, aqui agora, o 15 está multiplicando. Vai ficar quanto? X é igual a 5. 15 está multiplicando x, passa dividindo. X é igual a 5
5 sobre 15. Simplificando isso aqui, dividindo 5 por 5 e 15 por 5. 5 por 5 vai dar 1, não é isso? E 15 por 5 dá 3. Portanto, o único elemento do conjunto C é 1/3. Logo, observando os elementos dados, apenas o 1/3 pertence a C. Então, menos 4 não pertence a C, 1/3 pertence a C, 3 não pertence a C e 0,25 não pertence a C. Ok? O conjunto D diz o seguinte: é formado por todos os elementos x, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1/4. Então observe que a nossa tendência para o nosso cérebro é fazer a leitura linearmente. Ok? A gente leria da seguinte forma: menos 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 1/4. Não é que está errado, mas soa algo estranho. Então, se a gente partir do centro, a gente consegue entender melhor, certo? E é a leitura mais indicada. Fica x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1/4. Como a gente identifica isso aqui? Quando a gente parte de qualquer elemento, é interessante a gente observar. Se eu parto do x para menos 2, o sinal que representa essa boca aberta cá, está do lado do x. Então, x é maior ou igual a menos 2. Aí depois, e x é menor ou igual a 1/4, porque é o vértice do símbolo que está para o lado de x nessa segunda situação. Portanto, nós temos x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1/4. Vamos ver essa situação da seguinte forma. Então, eu tenho um valor x aqui. E agora eu vou fazer a leitura. X é maior ou igual a menos 2. Então, eu tenho menos 2 como parâmetro. Diz que o meu x, os meus x é maior ou igual a menos 2. Então, menos 2 faz parte. Ele é maior ou igual. Então, está à direita de menos 2. Maior ou igual. Então, sai de menos 2 e vai para a direita. Porém, ele é menor ou igual a 1/4. É isso? Então, eu tenho 1/4 aqui na frente, não é isso? E esses x que estão dizendo que são os elementos do conjunto D é menor ou igual a 1/4. Então, 1/4 faz parte. Então, vem para cá. Então, são esses elementos do... Então, os elementos do conjunto D têm que estar nesse intervalo. Então, observando os elementos que foram dados, menos 4, 1/3, 3 e 0,25, eu vou observar quais estão nesse intervalo. Então, menos 4 eu sei que não está, né? Menos 4 está à esquerda de menos 2, não é isso? Menos 4 não está nesse intervalo. Então, eu já posso afirmar que menos 4 não pertence a D. Ok? 1/3. Vou observar se 1/3 está entre 1/4 e menos 2, eu sei que está à direita de menos 2, né? Porque 1/3 é maior que menos 2. Agora vamos observar se ele está antes de 1/4 ou depois de 1/4. Ou seja, quem é maior, 1/3 ou 1/4? Então, 1/3 é maior que 1/4. Qual a regra? Todas as vezes que eu tenho frações de numeradores iguais, quanto maior o denominador, menor é a fração. Porém, a gente precisa desprender um pouco dessas regras. Olha a lógica simples. Aqui é 1/4, 1 dividido em 4 partes. Aqui eu tenho 1 dividido em 3 partes. Quem é maior? 1 dividido em 4 partes ou 1 dividido em 3 partes? O maior é 1 dividido em 3 partes. Não é isso? Eu tenho um inteiro aqui. Eu dividi em 3 partes aqui. E pego esse mesmo inteiro e tenho que dividir agora em 4 partes. Certo? Ó, 1/3 aqui e é 1/4 aqui. Então, 1/3, certo?
é maior que 1/4. Por hoje é isso. Depois nós retornaremos com questão 2. Um abraço e até mais.